Fala pessoal, bem-vindos para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre o padrão de tomadas europeu, ou seja, se dá para utilizar o padrão do brasileiro, do adaptador de tomada brasileiro para o padrão europeu. E também a gente deve falar aí sobre como é que faz uma parte de tomada, rabichos, né? Tipo uma extensão se você precisar. Então a gente vai montar também uma extensão. É um vídeo para falar basicamente sobre tomadas no padrão europeu, né? Então, se você curte esse tipo de conteúdo, eu acho que também é interessante para alguém, compartilha, né? Deixa um like e se inscreve no canal aí que já tá me ajudando, beleza? Então vamos pro vídeo. Então pessoal, temos aqui dois tipos de tomada muito comum aí na Europa. Tem esse tipo aqui e tem esse tipo aqui, né? O interessante é que um encaixa no outro, né? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, uma tomada desse tipo aqui, ó, ela encaixa perfeitamente aqui, ó, né? Eu não vou forçar agora porque dá trabalho pessoal com a mão, né? Mas e também ela encaixa aqui perfeitamente. Se eu pressionar, né, um pouco, aí pode ser que essa daqui, por exemplo, no caso é uma de 20 amperes, né? Eu não vou conseguir conectar aqui 100%, mas geralmente é possível encaixar nos dois tipos. Aí no caso é só eu pressionar e ele tá conectado. Como é que funciona esse tipo de tomada? Tem aqui, ó, essa partezinha aqui é o aterramento, né? No central aqui também geralmente é aterramento. Aí um lado fica a fase e o outro fica o neutro, né? E tem outro tipo de tomada também muito utilizado, que é esse tipo aqui, só que esse aqui é com um adaptador. A gente vai montar um desse aqui daqui a pouco. Mas ele encaixa geralmente nesse tipo de tomada aqui, ó, né? E perceba que ele é reto, ele não tem uma leve... O pino central não é deslocado um pouquinho para o lado. Então o padrão brasileiro com aterramento não funciona, mas o padrão brasileiro sem aterramento, né, aí você consegue utilizar aqui, né? Só que o que eu recomendo? Você tem um adaptador universal aí que tem aterramento por sua segurança e tal, né? Existe também outro tipo de tomada, que é esse aqui, ó, né? Muito parecido com o do brasileiro, mas não é o do brasileiro, ele é padrão europeu. Também encaixa aqui e também encaixa aqui, certo? E a gente vai pegar agora e montar uma extensão, né, para mostrar para vocês aí como é que é a montagem de uma extensão no padrão europeu. Vou utilizar esses dois plugs aqui, um macho e um fêmea, né? Então a gente vai montar aqui uma extensão usando os cabos. Então basicamente você vai precisar de um plug fêmea do padrão europeu. Se for europeu, né? Se for brasileiro, você usa o brasileiro. E você vai precisar também aí de um plug macho, né? De tomada também, padrão europeu. Vai precisar provavelmente de uma chave de fenda ou Phillips, né? Uma chave de Phillips. Pega também uma de fenda, porque às vezes tem alguns adaptadores que interno tem um parafuso de tipo diferente, por questões de segurança. Tem também essa chave fininha que às vezes eu uso para poder dar uma limpada dentro do plug, né? E geralmente eu utilizo bastante, mas só a chave de fenda e Phillips geralmente resolve. Um alicate de corte para você fazer o corte do fio e também tirar a capa dele. Eu geralmente também utilizo um alicate de bico, porque às vezes o fio ele é rígido, né? Então às vezes precisa entortar um pouquinho ali para poder entrar dentro do plug, e esse aqui ajuda bastante. E eu vou utilizar esse cabo que, por mais que ele já tenha um plug aqui já macho, mas eu acho que é interessante para vocês verem como é que é feita geralmente a extensão, né? É um conteúdo bem interessante. Então vamos primeiro cortar essa ponta aqui. Geralmente eu gosto de cortar com mais ou menos uns 8 dedos, né? Então a distância aqui, porque eu posso utilizar depois esse cabo para alguma outra coisa, outra finalidade. Então vamos cortar aqui. Aí o que acontece? Ele tem essa camada de tecido aqui, né? E tem também uns fios. Então eu vou pegar aqui um estilete, que só pra gente poder tirar essa parte, essa capa, né? E vamos tirar logo esse plástico. Então, o estilete tá meio velho, mas ainda funciona. Só pra gente tirar essa parte de tecido aqui. Se você tiver um alicate decapador, ia ser bem interessante, porque você poupa bastante tempo com essa história de tirar isolamento do fio. Vai.
Olha que interessante, pessoal. Esse fio aqui, ele por dentro tem dois barbantes, né? E tem essa malha também de tecido aqui. O que que acontece? Esse fio ele era de um ferro de passar, né? Então eu tô reaproveitando aqui pra a gente economizar um pouco, né? Mas no caso, fios que vêm a um aquecimento grande e tal, geralmente eles vêm com a camada de tecido aqui no padrão da Europa. No Brasil, geralmente é só borracha mesmo, mas é uma borracha especial que aguenta uma certa temperatura. Isso aí você deveria consultar as normas técnicas vigentes aí para poder saber qual é o tipo de fio adequado para determinada finalidade. Como você quer de ferro de passar, então ia ter certo aquecimento e o pessoal prefere fazer um isolamento com tecido mesmo. Eu acho assim meio perigoso porque o tecido ele é inflamável, né? Mas dependendo do tecido também tem alguns tipos de tecido que não são inflamáveis, mas eu ainda não confio tanto. Eu ainda acho que o ideal seria realmente ser uma borracha com um tratamento adequado para ter um pó de chamas dentro do carro, né? Mas é o que temos. Beleza, agora eu vou ter aqui 3 fios, um marrom, um azul e um verde com amarelo, né? O famoso brasileirinho. Então o azul geralmente é neutro, o marrom aqui é a fase e esse amarelo com verde é o aterramento, tá? Então a gente vai decapar. Quanto geralmente é bom para decapar para botar dentro do plugue? Geralmente menos que 1 centímetro, assim tá bom, tá? Então eu faço a marca aqui nos 3 fios e aí eu vou lá e faço uma beliscadinha aqui no fio. E aí a gente vai beliscar do outro lado e depois só dar uma leve puxada, já decapou. Beleza, agora vamos decapar a fase aqui. Fase decapada, vamos agora decapar o aterramento. Pronto, aterramento decapado. Nesse momento, as pessoas gostam geralmente de passar às vezes estanho, né, e preparar a ponta. Como eu estou sem ferro de solda aqui, eu não vou fazer isso, porque eu realmente não tenho esse recurso aqui no momento. Mas eu também gostaria de fazer. Então o que eu faria? Eu daria essa rodada que eu estou dando aqui no fio. E aí colocaria estanho, né? Estanharia essas pontas, porque aí evitaria dela desfiar e ficaria com um acabamento melhor, né? Mas é o que temos. Então, beleza, agora eu vou abrir o outro plugue. A gente deixa essa ponta aqui de lado. Como o lado que eu cortei foi o lado da tomada, então eu vou pegar agora o plugue da tomada. Esse aqui, né? E aí eu vou pegar agora uma chave Phillips e vamos abrir esse camarada aqui. Tá, aqui desliza, ele tá um pouco duro. Muito cuidado para a chave não escapar e ir na sua mão, tá? Então, eu já tenho uma certa prática fazendo esse tipo de coisa, então eu vou com um pouco de força, mas ao mesmo tempo eu vou com cuidado aqui, né? Mas se você não tiver muita habilidade, bota na mesa mesmo, ou na superfície, e força contra a superfície, assim você protege mais a sua mão também. Mas eu já tenho certa prática, eu gosto de fazer desse formato. Bom, aqui ó, é uma parte bem crucial. Essa parte aqui, ela geralmente prensa o cabo, tá? Ela garante que a pessoa não vai puxar o cabo não vai se soltar desse ponto aqui, tá? Então, a gente solta geralmente só um lado. Um pouco difícil mesmo. Essa aqui tá bem difícil, vou usar uma fenda. E aí o outro lado a gente só afrouxa, né? Afrouxa um pouco só. Ou bastante para que você consiga passar com o cabo. Pronto, aqui já tá interessante. E aí o que acontece? Nesse lado aqui, nessa peça aqui, ó, são 3 terminais. Aí você pode escolher um para fase, um para aterramento e um para neutro, ou fase, aterramento, neutro, não importa, né? No caso aqui do padrão europeu não tem como, tipo, lateralidade aqui para eles não importam tanto. Para nós do Brasil tem ainda especificação, né? Que tipo, um lado é só neutro, outro lado é só fase e também o aterramento sempre no meio, né? Mas lá no Brasil a gente tem essa diferença de lateralidade. Aqui no
No caso da Europa, não. Eles colocam ou fazem de um lado ou dentro do outro. Não tem esse tipo de ficar só de um lado da tomada, não. Então, bora pegar e abrir esses terminais aqui também. Então, eu vou usar a chave mais fininha aqui, porque é melhor para encaixar nesse parafuso. Então, eu abro até esse ponto. Deixa eu colocar aqui para vocês enxergarem melhor. Eu abro até o ponto que o parafuso quase sai aqui, ó. E aí eu geralmente já deixo os outros terminais também já abertos para poder fazer esse detalhe. Ó, então pessoal, todos os terminais ali são abertos, né? Todos os polos. Agora eu vou colocar os fios. Então segue a sequência aí, né? Se você precisar pode pausar o vídeo, porque essa parte se você fizer errado dá ruim, tá? Dá muito, não vai dar certo. Então você tem que fazer com muito cuidado. Vou colocar começando aqui pelo neutro. Eu vou passar até chegar aqui, ó, até o isolamento passar um pouquinho aqui, ó. E aí eu vou apertar bem de leve aqui só para segurar o fio. Depois que segurou o fio, ó, eu posso até soltar, ó, aí eu posso segurar na minha mão aqui e vou aplicar um pouquinho mais de força. Aí uma questão de acabamento. Normalmente eu não gosto de deixar nos meus projetos cobre exposto desse jeito, né? Então às vezes eu pego um alicate bem fininho, um alicate de corte fininho, e eu vou lá e corto. Aqui no caso eu só tô com grande, então vai o grande mesmo. Mas o fininho às vezes dá um acabamento melhor. Aí você pega, também pode jogar pro lado se for o caso. Vou jogar pro lado aqui nesse caso, porque realmente esse alicate tá bem sério. Beleza, agora eu vou pegar e vou colocar aqui o aterramento. Descruzo o fio aqui, né? Vamos pegar no aterramento. Vou passar aqui ele por dentro do buraquinho. Mesmo esquema, aperta bem de leve. Depois você arrocha. Isso, apertar pra caramba. Beleza, agora aqui eu vou também tentar dar uma cortada nesse fio aqui sobressalente. Realmente o alicate tá bem cego aqui, mas dá pra gente talvez dar uma enrolada nele aqui também. Por que acontece, pessoal? Esse é padrão de tomada, né? Vamos supor que um eletricista vai abrir essa tomada no futuro. E aí ele, sei lá, tá com ela energizada. Então isso já evita umas certas questões de acidentes aí. Se deixar a ponta exposta não é bom. Beleza, agora eu vou colocar o marrom, né, que é a fase. Vamos pegar aqui e colocar. Aperta bem de leve. Ficou um pouquinho mais difícil para apertar. Agora dá aquela rochada. Beleza. Vamos dar uma rodadinha. Aí nesse momento verifica se tem algum cobre encostando no outro, né? Algum fio encostando no outro. No meu caso não, mas eu não gostei bastante dessa parte aqui. Então eu posso passar um pouco de chave aqui para poder ver se ele não fica tão feio, né? E não tem nada encostando. Então tem essas paredezinhas aqui, ó, que estão isolando bem. Então para mim já tá suficiente. Beleza, agora o que acontece? Esse plug ele tá, ó, em L, né? E quando a gente colocar ele dentro da tomada, ele vai fazer uma curva, né? Quando ele colocar aqui dentro, ele vai fazer uma curva para cá. Então vamos fazer essa curva agora já aqui um pouco no início. E vamos pegar essa peça aqui, ó, e encaixar ela aqui já no jeito. Pode ser um pouco difícil nesse momento aqui, mas a gente vai tentar. Nas tomadas brasileiras, por exemplo, tem umas certas curvas que os fios fazem, que a gente geralmente tem que adequar ele dentro da própria tomada. Aí agora a gente só passa esse camarada aqui por cima do isolamento, né? E pega o parafuso que prende o cabo aqui. Pronto, agora é só apertar aqui. Vai
de leve, depois você ajeita. Vou dar uma arrochada agora aqui com a Philips. Beleza, agora eu vou apertar o outro lado que a gente só tinha soltado um pouquinho. Ok, ó. Agora eu vou pegar aqui, ó, pressionar um pouquinho aqui, né, para que ele fique já na posição, livrando esse buraco aqui do parafuso, e ver se também não tem nenhum fio chegando perto aqui, porque senão ele vai ser prensado e pode fechar um curto, tá? Então evita de deixar um fio nessa parte da esferinha aqui do meio, tá? Então agora a gente vai fechar esse plug. Pode ser que seja um pouquinho difícil para você fechar, mas aí o que acontece? A pressão que o parafuso vai fazer aqui na tomada já é suficiente para segurar, né? Então, deixa eu pegar a de Philips, está um pouco melhor aqui nesse caso. Pronto. Bom, esse aqui não ficou perfeito, que tem uma frestazinha aqui na lateral, mas já tá de bom tamanho para o que a gente vai utilizar aqui, né, nessa situação. Mas ó, a situação ideal seria você conseguir fechar essa fresta 100% e deixar também aqui, ó, isolamento bem rente, né, com a saída aqui do plug, nada de fio exposto aqui, né? Isso aqui é questão de segurança. E também tem alguns conhecidos meus que geralmente gostam de pegar e passar uma isolante protegendo aqui para evitar de também entrar água, né, oxidar aqui também os fios e tal, mas aí já eu diria que é um pouco de frescura, né? Eu faço também de vez em quando para proteger quando eu sei que vai estar no ambiente externo, às vezes vai utilizar com lava-jato, esse tipo de coisa, aí eu faço, mas nesse caso aqui não vai ser, né, vai ser para o ambiente interno, né, essa situação. Então vamos agora para o lado do plug fêmea, né? Então mesma situação, a gente vai abrir. E aqui o fêmea, ó, ele é bem parecido com a tomada, né? Então, ó, você vai ter aqui os terminais e vai ter aqui a parte de isolamento. Então, eu geralmente abro já todos os terminais, já deixo ele todo aberto. Nas tomadas, quando eu faço também, sempre é desse jeito. Abro os terminais. Beleza, agora que eu abri os terminais, eu vou tirar um dos lados aqui dessa peça que faz a prensa aqui do cabo, né? Tirar aqui um dos parafusos, facilita. Beleza. Agora eu vou pegar aqui só um pouquinho, né, do outro lado, só o bastante para que a gente possa girar essa pecinha azul aqui. Vamos ver aqui se a gente consegue já movimentar ela. Não, ainda não. Pronto, agora foi. Vamos girar ela para fora. Beleza. Agora é só decapar o fio e fazer do mesmo jeito. Esse aqui vai para esse ponto da tomada aqui, esse para o central e esse aqui para esse lado aqui, beleza? E aqui ele recomenda um fio de tamanho mais ou menos, vamos ver se vocês conseguem ver, ó. 8 milímetros, né? Então você pode deixar aqui decapado 8 milímetros que já consegue entrar e ficar num tamanho bom. Eu vou seguir o meu olhômetro porque eu confio muito no meu olhômetro, mas vai seguindo aí também as medidas certas que dá certo. Agora pegar o outro lado, estilete, vamos decapar um pouco aqui esse isolamento. Beleza. Vamos ver aqui se já foi. Aqui não foi, não. Então vamos cortar agora esses barbões internos aqui. Vou cortar com alicate mesmo, que é o que temos para hoje. Beleza. Aqui no caso, um pequeno acidentezinho aqui no fio do aterramento, né? Mas ele não vai afetar muito aqui a situação não, porque a fase e o neutro também é isolados. A parte mais crítica é a fase neutro.
A fase neutra aqui tá de boa. Então agora vamos decapar também, do mesmo jeito que a gente fez no outro. Só que aqui tem um detalhe, né? Como a gente vai tá colocando aqui, ó, então talvez seja melhor eu cortar nos tamanhos adequados. Então eu vou cortar mais ou menos um pouquinho aqui do cabo e vou deixar ele bem rente pra cá. Bora. Vou cortar um pouco aqui desse cabo. Beleza, mesma ideia, né? Fazer aquela voltinha, rodar aqui um pouco o isolamento, o cobre do fio, para ficar bem fácil de entrar lá nos terminais. E agora é pegar e fazer as conexões certas, né? Então vamos começar aqui pela fase. A fase eu acho que eu vou colocar ela desse lado aqui. Então, bora lá, né? Vou colocar aqui o já logo a fase. Vou encaixar assim mesmo, depois a gente ajeita certinho. E a gente aperta lá o parafuso. Agora vamos pegar o aterramento, que é o central, né? Deixa eu só rodar esse camarada aqui pra lá, porque facilita a minha vida. Beleza. Aterramento. Agora a gente coloca apertando aqui um pouco. Beleza, agora vamos botar só o neutro para poder fechar esse camarada aqui. Cobre exposto em tomada. Viu? Nunca deixe cobre exposto em tomada porque não é seguro. O cobre sempre tem que estar bem protegido, bem fechadinho. O cobre do condutor do fio aí é sempre bom estar bem protegido. Então, nada de deixar cobre exposto aí, que não é um trabalho bem feito. Aqui no caso eu vou dar uma prensadinha aqui no aterramento, mas tá tudo certo, ok? Então fiz aqui, ó. E agora eu vou pegar aquele parafuso que a gente tirou dessa peça que faz aqui a prensa do cabo, né? Vamos usar aqui a Phillips para poder dar uma apertada sutil. Agora a gente aperta um pouco o outro lado. É interessante porque essa é a mesma técnica que é utilizada também para apertar, às vezes, o parafuso de processador. Eles começam apertando de um lado, depois aperta do outro, tipo em formato de X. Porque aí a pasta térmica geralmente vai ser prensada uniformemente. Bom, agora eu vou dar uma arrochada aqui nos cabos. Só para ter certeza de que não vai soltar. E agora é só fechar a tomada, ó. Mas aqui já vocês podem ver como é que fica internamente. Vamos fechar a tomada aqui. Beleza, ó. Completei aqui a extensão, né? Para demonstrar para vocês que está funcionando, eu vou botar aqui na tomada, né? Tem uma tomada ali, ó. Eu vou ligar ela aqui, ó. E eu vou colocar esse plug aqui. E aqui em cima tem uma luz. É uma luz aqui, ó. Aí essa luz ela tem uma tomada parecida com o padrão brasileiro, inclusive, né? E agora a gente vai colocar na tomada que a gente acabou de fazer. Então você pode perceber que deu certo, ó. Então a extensão tá funcionando 100%.